Olá a todas, aqui fala-vos Sofia Andrade, técnica de unhas e formadora e dona do canal Sofia Andrade Nail Academy and Beauty. Vamos então falar sobre as diferenças entre os pigmentos e o pó acrílico de cor. Muitas pessoas ainda fazem muita confusão, mas é muito fácil. Eu vou-vos passar a explicar de uma forma muito simples. Então, temos aqui o pigmento, anteriormente vimos ali o pó acrílico de cor ou o polímero de cor, também assim conhecido, o seu nome mais técnico. O pigmento é uma coisa que se utiliza mais de forma solta, ou seja, se vocês entrarem em contacto com o líquido acrílico, por exemplo, que é o monómero, ele não vai fazer qualquer reação, não vamos conseguir fazer um degradê, construir alguma coisa a nível da estrutura de unha, nada com o pigmento. Com o pó acrílico de cor já conseguimos. No fundo, o pó acrílico de cor é uma junção de pigmento com pó acrílico, que poderá ser branco, como vemos aqui no exemplo, ou pode ser uma mistura do pigmento com o pó acrílico ou polímero, que são os polímeros construtores. Pode ser também o transparente. E daí resulta então a mistura entre o pigmento e o polímero construtor, seja clear, transparente ou seja branco, dá origem então ao pó acrílico de cor. Vou-vos mostrar um dos muitos exemplos onde podemos utilizar os pigmentos de cor. Aqui temos uma unha finalizada sem goma, é muito importante que não tenha ali qualquer camada de goma ou qualquer situação que seja pegajosa, ok, colegas? O passo seguinte vamos fazer, e neste passo é importante que o branco seja a cor predominante, e aqui utilizem verniz gel, pois vamos querer que seja uma cor mais fluida. E vamos fazer aqui 4 pintinhas, 4 ou 5, intercalando o branco, que vai ser a cor predominante, e uma cor mais escura. Eu aqui vou utilizar um cinzento escuro, que é a cor gargamel, e vou utilizar em menor quantidade entre as bolinhas brancas que estive a colocar. Depois, com o pincel que vos dê mais jeito, eu aqui gosto de utilizar aquele pincel que tem os pelinhos mais abertos, tem espaçamento entre o pelo, que é o pincel muito utilizado para fazer a técnica ombre. Mas podem utilizar um pincel desde que ele seja espatulado, que não seja muito grosso. Vamos buscar um pouco e deixamos deslizar o pincel e a mistura que tivemos a fazer sobre o tip ou a unha da cliente. E aqui façam de forma aleatória, colegas. Não façam um elemento assim muito a direito, uma coisa muito quadrada ou muito redonda. Façam de forma fluida e que haja uma diferença de densidades, ou seja, zonas mais largas e outras mais estreitas. Tendo então a mistura feita, levamos ao forno um pouquinho para fixar e agora vamos abrir aqui os potezinhos dos nossos pigmentos. Muita atenção ao tempo que vocês catalisaram a mistura que tivemos a fazer antes e que aplicamos, colegas, porque nós vamos precisar da goma do verniz gel para aplicar o nosso pigmento. O pigmento não tem qualquer estrutura, é pigmento puro, tanto que ele até cria assim estas bolinhas. E vamos aplicar, aqui vou aplicar várias cores, umas a seguir às outras, depois vou fazer apenas um pouquinho de pressão com o meu dedo, para que pegue bem a goma, e sem ser necessário ir ao forno, vamos remover o excedente deste pigmento com um pincel suave, colegas. Se for um pincel daqueles com o pelo muito rijo, pode fazer riscos ali no vosso pigmento. E vejam, conseguimos ver a mistura do escuro com o branco em baixo e conseguimos fazer aqui esta tonalidade, no fundo um design abstrato que é muito fácil e já repararam que é bastante versátil porque dá para fazer com várias cores. Se fizerem também com a base, em vez de serem nude, como eu tenho aqui no tip, se fizerem com uma tonalidade preta, por exemplo, para o inverno ou outono e inverno, fica muito giro também. Passamos então ao exemplo prático de como aplicar o polímero de cor ou pó acrílico de cor, que, como explicámos anteriormente, é uma junção, claro que é uma máquina que faz a junção perfeita entre o pigmento e o pó acrílico construtor. E aqui vamos precisar de um pouquinho de tule e pó acrílico de cor. Vamos aplicar e não vamos esbater de forma a que fique o pó acrílico muito fino, porque vamos precisar daquela espessura para depois criar o efeito ali com aquela rede que eu vos mostrei anteriormente. Aqui esbatemos
Lembrem-se sempre de ir limpando o vosso pincel consoante vão trabalhando com as cores, porque os polímeros, seja de cor ou construtores, gostam muito de estragar os nossos pincéis quando nos apanham distraídas, colegas. Não deixem isso. Vão sempre limpando o pincel no toalhete limpo ou num Kleenex para que ele não seque, para que os polímeros não sequem no pincel. Aqui convém que este processo seja rápido para que todas as cores fiquem com mais ou menos a mesma secagem. E aqui o tempo básico normal será mais ou menos 1 minuto, quando as cores estiverem bem baças, mas ainda maleáveis. Quando verificarem que as cores já estão bem baças, mas não mesmo secas, vamos fazer pressão no pó acrílico de cor, mas não tenham a tendência de deslizar para um lado nem para o outro, senão vocês vão quebrar o efeito que nós estamos a fazer. No fundo, nós estamos a moldar um pouquinho o pó acrílico que ainda não está 100% seco, que vai ficar com algumas marquinhas da rede nele marcadas. É um efeito muito, muito giro. Claro que se for uma cliente mais excêntrica, vocês podem fazer isto após a unha estar construída, mas, regra geral, fazemos este efeito dentro da construção. E costuma ser coberto com gel transparente, porque o gel tem um efeito aumentativo, cria aquele efeito lupa que vai aumentar este efeito que nós estivemos a fazer. Mas antes disso, e quem me conhece sabe que eu adoro glitters, vou colocar aqui um pouquinho do gel transparente em algumas zonas e vou aplicar aqui os best glitters in town, meninas, os melhores glitters do mercado, da Diamonds and Glitters, claro, que não alteram nem a sua opacidade, nem o seu reflexo, nada. São mesmo os melhores. E tão baratinhos. Depois de aplicarmos e de fixarmos um pouquinho no forno, os glitters, vamos então construir. Não é preciso uma construção muito alta, colegas, apenas para cobrir o efeito da rede que nós tivemos a marcar no acrílico. E digo-vos uma coisa, estas unhas que levam este tipo de efeitos dentro da sua construção ficam tão resistentes, porque temos aqui uma mistura do acrílico de cor que dá à unha uma ultra resistência e depois ainda vamos aplicar esta pequena construção de gel. Espetacular. E agora é só uniformizar com a lima. Embora a tipo esteja bem lisinha, mas, colegas, vamos ter que deixar a unha top. E então, eis que toda uma unha foi uniformizada com a lima. E aqui nem precisam de passar o buffer, nem vos aconselho, porque senão a unha fica demasiado polida. Claro que eu tinha que adicionar aqui uns detalhes. O nosso Gum Gel, ou também conhecido como Spider Gel noutras marcas, utilizem o que tenham, colegas. Se tem um gel que faz o mesmo efeito que este, lá está. Não têm que comprar um gel destes só porque tem outro nome diferente. Se o efeito é o mesmo, gastem o produto que tenham. O tempo não está para desperdícios, colegas. Vou utilizar um pouquinho do gel Spider, aqui amarelo e branco. Depois vou levar ao forno um pouquinho apenas para ele fixar 30 segundos em LED e 60 segundos em UV. E agora vamos finalizar para ver como é que isto ficou. Bora lá! Aqui utilizem o finalizante com brilho, porque senão não vão notar os efeitos. Não finalizem com matte, porque senão, para que termos feito aquele trabalho todo dentro da construção? Vejam, muito, muito giro. Para este processo nem precisam ter uma formação completa de unhas de acrílico. Estão a fazer aqui um trabalho nail art compatibilizado com gel. Eu espero que vocês tenham gostado, colegas. 2 exemplos muito, muito práticos e simples, coloridos agora para primavera-verão. Muito obrigada e até um próximo vídeo, colegas.